Boa noite, professora. Tudo bem? Meu nome é João Victor Santos Bacelar e eu vou apresentar o projeto final. Aqui eu tenho a documentação que foi fornecida para os alunos e aqui tem o meu relatório final. Então, vou estar lendo a documentação e comparando aqui no meu relatório. Primeira etapa, utilizar banco de dados não relacional e Jupyter Notebook. Foi utilizado o banco de dados não relacional e foi feito no Jupyter Notebook. Segunda etapa, defina a forma de conexão de acesso dos defina a forma de conexão e acesso aos dados MongoDB. Escolha a base de dados pública, sugestão. Utilize a sugestão que contém informação conforme o objetivo do seu projeto. Converta, se necessário, para JSON para permitir a manipulação dos dados. Importe esses dados para manipulação do Jupyter Notebook. Então, foi realizado a coleta do banco de dados público, veio um banco de dados de carro, foi convertido para JSON para poder inserir dentro do Jupyter e inserir as informações, importei os dados para manipulação no Jupyter Notebook. Então aqui está o meu MongoDB, o arquivo do MongoDB cliente, né? Foi criado então o database car database, o collection car data. Aqui todas as informações, os conteúdos que eu puxei do banco de dados público. E aqui tem a primeira etapa que é Collection Insert Main, que ele vai criar um comando de inserção array. No caso, criou um array para puxar no meu car database. Tá, primeira etapa, então segunda também está certo, terceira etapa. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Implemente o método para inserir, editar, buscar e excluir, sendo em cada coleção inserir 5 documentos de dados extras, editar 5 opções diferentes de dados, independente do documento, permitir realizar a busca por todos os documentos de cada coleção. Tranquilo. Então, aqui eu inseri esses dados novos, então foi inserção desses carros, o modelo, o ano dele, a marca. Na etapa, aqui na outra etapa, eu realizei a edição dos dados, então editei algumas informações que era necessário. E na etapa 5 eu busquei por todos os dados do banco. Então, ele buscou todos os dados do banco. Na etapa 6, que é a última, excluir, eu escolhi dois modelos, no caso o Go e o Onyx, para deletar do meu banco de dados. Então, essa etapa aqui de... aqui tem embaixo. Eu esqueci de ler porque ele está separado, mas é excluir dois documentos em cada coleção. Então, o tópico 3 também está finalizado aqui. Deixa eu descer mais um pouquinho. 4. Permita o uso de pelo menos 4 buscas utilizando diferentes operadores. Então, eu fiz 4 consultas. A primeira consulta sendo o GT. No caso do GT, ele vai comparar com o que é maior que 60 mil. No caso, aqui puxou dois modelos, o Toyota Corolla e o Honda Civic, que são um 80 mil e outro 88. Na segunda consulta, eu usei o LT, então ele vai puxar preços menores do que 60 mil. No meu caso, no meu banco, eu tinha o Ford Ka, ele é 45 mil. Na quarta consulta, eu utilizei na terceira consulta, eu utilizei o EQ, que significa ele vai buscar por uma informação específica. No caso, eu usei o ano, que é 2022. Então, ele vai puxar a marca, o modelo e pelo ano. Então, todos os carros que tiver 2022 vai vir nessa tabela. No caso, só tem o Honda Civic. E na quarta e última pesquisa, na quarta e última consulta, foi utilizado o OR, que ele vai puxar pelas marcas que eu selecionar. No caso, eu utilizei o Chevrolet e a Honda. Como foi deletado o Chevrolet Onix, só puxou o Honda. Então, puxou o modelo Honda Civic 2022. Então, quarto tópico também completo. Quinto, permitir o uso de pelo menos 4 buscas utilizando diferentes funções de agregação. Então, as consultas agora. Então, aqui, a primeira consulta que eu realizei foi verificar a quantidade de documentos dentro do meu banco de dados. No caso, que ele
verificou um total de 5 documentos. Deixa eu descer um pouquinho. A segunda consulta de agregação que eu utilizei foi verificar o total de preços dos carros e eu agrupei eles por ID e fiz a soma de todos os preços. No caso aqui, foi realizada aqui então a consulta pelo ID e a soma dos preços. E no total deu 213 mil. A terceira agregação que eu utilizei foi verificar a média dos preços dos carros e também foi utilizado o ID para agrupar e a média de todos os valores dos veículos. Então a média do meu banco de dados aqui dos carros deu 71 mil. E o último tópico é a consulta de agregação e a verificação de quantidade de carro por marca. No caso, eu utilizei o ID e a marca do carro para a gente poder verificar todos. No caso aqui, só tem um modelo que tem dois, que é a Volkswagen, e ele não puxou o nome da Volkswagen, deve ter dado algum probleminha. Mas se tivesse a Chevrolet, ainda puxaria a Chevrolet normalmente. Então ele puxou todas as marcas dos carros e a quantidade de veículos. Então, quinto tópico de funções de agregação foi realizado. Sexto, faça uma análise esporádica dos dados via Panda e apresente a distribuição frequência dos documentos e campos, distribuição de frequências de um documento e campos. B. Visão geral dos tipos de métrica AVG, STD, quantis, entre outros, de um documento. Então, aqui a gente realizou a análise esporádica sobre a distribuição das frequências e puxamos a visão geral das métricas, análise e análise dos preços. Vou descer aqui um pouquinho. As informações, então, que foram buscadas. E agora o último tópico. Monte dois gráficos diferentes e apresente os dados para achar. Monte dois gráficos diferentes e apresente os dados que achar pertinente. Então, vou descer aqui. Então, aqui eu realizei o gráfico utilizando o gráfico 1, no caso, utilizando mostra a frequência dos carros por marca. Então, aqui tem a frequência e tem aqui as marcas. Então, todos, como tem a quantidade de um, ele só buscou, todos estão iguais, no caso, no gráfico, né? Então, todos têm um carro. E o segundo gráfico que eu utilizei foi a relação entre o preço e a fabricação. Então, esse gráfico de pontos aqui é um gráfico diferente. Então, ele vai marcar o preço pelo ano. Então, a relação entre preço e ano de fabricação dos carros. Tem o ano com o valor e o ano de fabricação. No caso, esse aqui é o Corolla, esse daqui é o Ford Ka e esse daqui é o Civic. E esse foi meu projeto de banco de dados não relacional realizado no Jupyter Notebook. Espero que tenha agradado você e agradeço por assistir meu vídeo. Muito obrigado.